Então, eu queria que você falasse um pouquinho desta obra, Véu e Sangue. Por que Véu e Sangue? Nilton, essa obra ela nasce bem no período da pandemia, né? Sim. Eu, primeiramente, agradeço a todos os ouvintes, né? Agradeço o espaço aqui, que é um espaço também, um espaço cultural, né? Sim. Isso é muito importante para a nossa literatura. E, assim, essa obra, ela nasce, na verdade, assim, de uma vamos assim dizer assim, de um período da pandemia. Sim. Quando comecei a escrever ela, na época, eu estava no 8º Batalhão, eu sou sargento da Polícia Militar, estava na época no 8º Batalhão na guarda e tirava à noite, né? Então, naqueles períodos onde o sono tenta te abater, eu coloquei assim, para poder escrever esse livro, né? Desse período aí, Véu e Sangue, na noite, no silêncio, né? Então, assim, Véu e Sangue por quê? Porque Véu e Sangue, ele é um enredo que ele nasce na Inglaterra medieval, de 1381. Então, eu quis retratar um pouco, assim, desse período histórico, que é o período justamente da revolta camponesa, de 1381, que aconteceu na Inglaterra. Sim. Né? Que foi um grande levante dos camponeses, né? E sempre essa temática da Idade Medieval, como professor de História também, que eu sou formado em História. Ah, legal. Então, assim, sempre essa temática medieval me chamou, assim, atenção. Sempre gostei da Idade Antiga, da Idade Medieval. E sempre faz sempre faz uma crítica, né, ao período medieval, que acho que é um período que não tem muita cultura, não há um debate, né? É tudo meio preso, né? A ciência, a arte, né? Mas tem muitos levantes. Muitos pensou nisso, né? Principalmente no século XVIII, com o Iluminismo, né? Que, exatamente, na verdade, demonizou o período medieval, que até então era o período das trevas, né? Sim, o período e das o período trevas. da iluminação é justamente o período do iluminismo. Mas, na verdade, com o avanço da ciência, das pesquisas, né? Não foi bem assim. Havia, sim, cultura. Era bem menos, mas havia cultura, sim. Havia cultura, sim. Havia a arte, né? A ciência não ainda, mas havia alguns elementos, né? E esse livro, ele nasce justamente desse contexto medieval, desse contexto de revolta dos camponeses, onde os camponeses, eles vão para o embate para tentar tomar o poder da coroa, que era o rei Ricardo. Então, Ricardo II. Então, eles tentam fazer um levante, e eu peguei todo esse contexto e comecei a desenvolver essa história, esse enredo, né, que é a grande protagonista da história é Charlotte, que ela é casada com o senhor feudal, o senhor Berrien. Então, aí nós exploramos muito esse lado da mulher, né, da opressão que a mulher sofria, ainda hoje, principalmente naquela época. Sim, sim. O domínio da igreja em todos os aspectos da vida social, política, íntima, né? Onde essa mulher ela é oprimida por um marido que às vezes não a procura e não faz o dever de casa, né? Como o esposo. Então ela vai se envolver em várias questões, traições, haverá traições, mortes, perseguições, enfim. Todo esse enredo e esse contexto é baseado em 1381. E aí eu vou trazer algumas temáticas de cunho teológico. Sim. Por exemplo, como John Wycliffe. John Wycliffe foi um pré-reformador. Então eu trago ele nesse livro. Trago, na verdade, o que ele pensava naquela época, em 1300, né, no século XIV. Então eu trago assim, um pouco assim, do pensamento dele. Que ele trabalhou muito a questão da transubstanciação e consubstanciação. É uma doutrina que ele vai defender, ele vai questionar os padrões da Igreja Católica até então. Uma igreja forte, que não existe salvação fora da igreja. Papa, como sendo Papa é o vigário de Cristo, e ele vai questionar a igreja. Isso em 1300 e tanto. Então eu conto essa história de John Wycliffe. E na verdade, quando você conta isso, né, a gente vê então que já há poderia dizer, uma insatisfação, já havia uma discussão, né, questionando certas posturas da igreja, que a igreja era Estado naquela época, né? Sim, exatamente. A igreja tinha um poder quase não, um poder absoluto, né? A igreja. E quando ele começa, que ele é o professor da Universidade da Inglaterra, de Oxford, né? Então ele começa a questionar. E ele começa a questionar, começa a divulgar as suas doutrinas, né? E eu retrato muito bem isso. Eu faço isso bem, assim, o livro tem um fundo histórico bastante verdadeiro. Todo o enredo,
a boa parte dele, ele é um enredo fictício, mas tem uma boa parte que tem um fundo histórico. Tem personagens históricos, como John Cliff, é um personagem histórico. Tem outros personagens históricos que eu conto muito a história do padre John Bow, que ele foi considerado o louco de Kent, da Inglaterra. E ele começa a pregar, ele na verdade um messiânico, seria, bora dizer assim, o nosso Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro. Exatamente. Então eu conto um pouco dessa história dele, que não é muito contado nos livros didáticos, a história desse padre. Que ele, na verdade, então conte um pouquinho para nós aí. Então. Ele se rebelou com a igreja, principalmente através dos ensinamentos do teólogo e professor John Cliff. Né? Ele absorve aquela ideia, ele e outros padres, e ele vai pregar. E ele vai dizer claramente, ele vai ter um discurso, bora dizer, não diria comunista, né? Mas assim, um discurso voltado para os camponeses. Ele diz, olha, quem era na época do... Ele trata aqui a questão da Bíblia, ele diz, na época de Adão e Eva, quem era o senhor feudal, né? Que oprimia eles. Então, ele traz esse questionamento. Então, aqui nesse livro também eu trato essa temática teológica, essa temática camponesa, da revolta dos camponeses, e trago assim alguns temas que foram bem importantes assim, para a história, principalmente para a história europeia. Como já no finalzinho, é um período que já é bem posterior ao período da peste negra, né? Então isso que me levou muito a trazer isso foi a questão mesmo da pandemia. Então eu queria trazer, não trouxe quase nada da peste negra, porque o período é posterior à peste negra. Sim. Mas o período aqui da pandemia me influenciei muito para poder compreender algumas questões, principalmente a questão da peste negra. Eu trago temáticas como a Guerra dos 100 Anos aqui nesse livro, né? Sim. Onde os camponeses estão brigando, lutando, e estamos em plena Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França. Então, assim, é um livro cheio de aventuras, episódios, histórias emocionantes, histórias tristes, perseguições, mortes, enfim. Está bastante interessante o livro. Pedro Felipe. Primeiro, eu agradecer aqui a sua presença, né, como a gente sempre faz aqui com os nossos convidados. Parabenizar e, assim, gostaria de destacar, porque eu vi aqui rapidamente só a biografia, vamos dizer assim. Né, o senhor, além de ser professor de história, como bem destacou, também é policial militar, né? É interessante, né, que muitas vezes a gente banaliza, e aí eu falo a gente na questão da imprensa, né, muitas vezes, banaliza essa questão, mas o senhor vem aqui e demonstra, né, que há suas exceções na questão do policial, que às vezes caracterizam, né, muito o policial nesse sentido, e o senhor traz aqui esse contexto muito... É um policial que não pensa, um policial que está só agindo, entendeu? E tal, né? Mas então, tem o outro lado. Né? Exatamente, queria lhe parabenizar nesse sentido, né, e que traz um contexto muito didático, vamos dizer assim, né, porque hoje você não costuma muito ver as pessoas se debatendo ou se interessando, né, por esse fato. O que lhe motivou, né, a buscar realmente esse caminho e justamente nesse tema, né, que o livro traz? Olha, como você falou aqui, a gente, às vezes, o policial militar, ele é assim, caracterizado como aquele cara é violento, troglodita, rude. Isso tem um pensamento assim meio que é meio assim preconceituoso, né? Sim. Com o policial militar que veio da ditadura militar, então veio toda aquela carga de demonização do policial militar. Isso. Né? Que na verdade hoje em dia, nos seus últimos 30 anos, a polícia tem avançado muito, né? E principalmente a polícia militar do Maranhão tem avançado muito nesse quesito. A partir eu sou do curso de 2001. Sim. Então, quando houve a mudança até então, o policial militar entrava com o ensino fundamental. Certo. A partir de 2001 da minha entrada, já entrou com o nível médio. E hoje a maioria dos policiais já entra com o nível superior. Não é exigido, mas a maioria deles hoje já tem, ou estão fazendo ou já estão concluindo. Uma questão já estão formados de compreensão. Né? Então, assim, a polícia tem avançado muito nesse quesito de conhecimento. E os policiais têm avançado por essa área. Por que eu procurei esse caminho, né? Primeiramente, agradeço a Deus, né? Também agradeço o Coronel Furtado, que é o presidente da Academia Maranhense de Ciência, Letras e Artes Militares, né? Foi através dele, ele que me incentivou, na verdade, a entrar na academia. E quando ele formou a academia, eu sou um dos fundadores, junto com ele, e ele me convidou. Por quê? Porque eu já tinha um histórico de luta, né? Na Polícia Militar. Eu tinha um blog, né? Ainda tenho ainda um blog do Ebenilson, assim, entre 2011. Deixa eu te perguntar, tu chegou a participar daquele levante que teve... Da greve, 2011, sim, participei, de formativa e como líder. Então, por isso que o blog nasceu nessa época. Sim, porque eu era, na verdade, o propagador.
do movimento. Inclusive, Sim. vai sair agora, se Deus quiser, esse ano sai o livro da greve, né? Então, Sim, assim, você já está convidado para vir aqui conversar. sim. Sobre... Então a gente vai... faz parte da história, Isso, né? o nome do livro estado, é... né? O nome do livro vai ser A Revolta dos Praças, né? Sim. A Revolta dos Praças. Revolta dos Praças. Eu gosto muito, assim, dessa temática de revolta, Sim. de rebelião. Isso me chama muito. Sim. Por isso, talvez como professor de história, né? A gente tem na veia a revolução. Então, eu sempre gostei dessas temáticas. Porque, na verdade, quando você fala da Revolta dos Praças e pela história que você está contando aqui pra gente, né? Existia sempre um setor da sociedade oprimido, né, pelo sistema, por aqueles que controlavam o Estado, na verdade, né? É verdade. Então, assim, a minha ideia para entrar aqui nessa área, nessa seara da literatura, foi justamente isso. Porque quando eu comecei a fazer blog, eu comecei a fazer críticas, né? Sim. E como militar, você sabe, você fazer críticas ao sistema, quer seja o comando, quer seja o governo, então você sabe que a tua cabeça está prêmio. Sim. E eu, como um dos líderes da greve, né, eu sofri todas as consequências, né? Sim. De procedimento administrativo, sindicâncias, prisões, sindicâncias, inquéritos, tudo mais. Mas graças a Deus que tudo já foi resolvido. E assim, eu percebi, olha, o blog realmente não está dando mais para mim, porque eu virei assim um alvo fácil do sistema. Então, eu mudei o foco. Sim. Eu disse, não, assim, fazer crítica agora não está dando mais. Não tá, a maré não está mais para peixe, né? Então, aí eu comecei a entrar na academia, entrei, aí me despertou esse interesse pela literatura. Não deixa de ser uma crítica também, né? Porque através então, das artes... aí como eu não podia fazer mais a crítica de forma direta ao sistema, então eu resolvi fazer a minha crítica na literatura, através de romance. Sim. Eu até então não tinha muita habilidade para escrever romance. A minha vontade sempre foi escrever livros, mas livros de história. De história, não de romance. Eu entrei assim no romance porque como eu já era um acadêmico, né? E eu me sentia assim impulsionado a escrever alguma coisa. E o primeiro livro que eu escrevi foi em 2019, antes da pandemia. Certo. Que foi O Segredo da Menina do Casaco Vermelho. Que é um livro que trata... Os 3 livros que eu já escrevi, eles têm assim, um cunho muito histórico. Sim. É baseado realmente na história. Esse último, né, Revolta das Praças. Revolta das Praças. Revolta dos Praças. Revolta dos Praças. Então, assim, eu escrevi... Seria o terceiro livro. Vai ser o quarto. O quarto. Vai lançar ainda, né? Sim. Vou lançar ainda o quarto. Então fala só para o nosso internauta ouvinte entender. Você já tem um livro, O Segredo da Menina do Casaco Vermelho, né? Que foi publicado em 2019. Esse trata sobre o Holocausto. O Holocausto. Que é um tema que voltou muito. Exatamente, voltou muito. Então, assim, é um tema que eu sempre também gostei. É uma família que ela vai viver todos esses horrores, né? Do campo de concentração de Auschwitz. Vai sofrer tudo. Então, assim, a gente vai, na verdade, aí eu tratei sobre isso nesse livro. Assim, e eu me baseei nesse livro, foi naquela imagem daquela menina, não tem aquele filme A Lista de Schindler? Sim, A Lista de Schindler. Tem uma meninazinha que ela tem um casaco vermelho, é a única cena colorida, é aquela. Sim, sim. Então, a partir daquela menina, eu pensei, por que não escrever a história dessa menina? Comecei a criar a história em cima dela, da família dela. Ou seja, essa menina, ela tem uma família, tem um pai, tem uma mãe e tem uma irmã. Aí eu comecei a me debruçar sobre isso e saiu o livro, em 2019. Em 2020 tivemos a pandemia e 2021, que foi o período mais crítico, né? Então eu escrevi 2 livros, que foi esse Véu e Sangue, que vai ser lançado agora no dia 3, agora, na próxima sexta-feira, e o Bananazil, a República de Papel, que deve ser lançado em abril. Sim. Que é um outro livro que foi escrito basicamente na mesma época desse aqui. Esse livro, ele é aquilo que tem assim, de mim... aquele que tem sido do blogueiro, Ebenilson. Sim. É do jornalista, a crítica. Eu faço, na verdade, uma crítica ao sistema republicano brasileiro, através do Bananazil. Sim. Então, pelo nome, assim, você já percebe que na verdade, já traz uma crítica ao nosso sistema republicano. Porque, para mim, o sistema republicano, ele já nasceu falido. Ele nasceu falido porque ele já nasceu através de um golpe. Aí vai vendo golpes, impeachment, enfim. O nosso sistema... Ele chega no patamar que está hoje, né? Muitos falam sobre isso, né? Que todo esse sistema já, quando os marechais, eles tomam o poder, né? Na verdade,
Na verdade, no Brasil não há revoluções. Não há revoluções. Como há na América Latina, golpes. Né? Houveram Há golpes, golpes, né? Porque se você for ver no Chile, em vários lugares as pessoas pegaram armas mesmo e tiraram do poder e instituíram um sistema. Exatamente. É por isso que às vezes... E aqui no Brasil a gente percebe que não, né? A independência, né? Quando o Brasil paga pela independência, faz acordo político, né? Continua sendo um império, né? Então, exatamente. Assim, na verdade só mudou o nome. O nome. Mas os mesmos atores que eram da monarquia foram os mesmos da República. Sim. Foram os mesmos. Exatamente isso que eu queria te falar. Os mesmos que derrubaram a República Velha são os mesmos que assumiram o poder. Sim. Então, ou seja, vai sempre renovando as mesmas pessoas, as mesmas práticas. Então, assim, a nossa república, por isso que de vez em quando tem esses arrobos de golpes, enfim, por isso porque a nossa república já nasceu errada. Sim. E tem um livro de José Moreira do Carvalho que ele fala sobre os bestializados. E quando teve a derrubada da monarquia, sim, o povo não sentiu. Não se percebeu que estava havendo um golpe de Estado, ou que a monarquia estava sendo desfeita. Ninguém soube. Na verdade, foi só um arranjo político que o Exército tomou conta. Agora, eu percebi, não sei, Pedro Felipe, nosso querido Kennedy estaria nos bastidores, mas a pandemia inspirou um novo ser de escritores, compositores, porque nasceu muita coisa boa. Nasceu muita coisa boa nessa pandemia. Apesar de toda as pessoas ficaram trancafiadas, que eu digo logo, e a partir de lá começaram a construir um mundo, ou fazer uma crítica, ou fazer uma música. Eu digo sempre assim, quem não compôs uma música durante a pandemia, quem não escreveu uma obra na pandemia, quem que não repensou o seu conceito, o seu mundo depois da pandemia. A pergunta que eu faço, e que eu vou fazer para aquele cidadão, é o seguinte: será que depois da pandemia surgiram novos seres? Olha, pelo menos assim, com novas perspectivas, sim. Porque a pandemia ela trouxe o medo, né? Ela trouxe o medo da morte. E esse é um dos maiores medos nossos que nós temos da humanidade, é a morte. E que é um caminho que inevitável que todos nós iremos passar por isso. É o que, quando eu comecei a escrever, eu pensava muito nisso, eu pensava muito na peste negra. Eu pensei muito. Quando eu estava escrevendo esse livro e vendo aquele contexto logo depois da peste negra, né? A peste negra arrasou a Europa. Arrasou, acabou. Um terço da população europeia. Então, eu percebi, eu senti muito isso, a questão daquele medo, né? Daquela preocupação, de amigos nossos, que nós perdemos amigos, né? A minha esposa perdeu o tio dela. Eu, graças a Deus, não peguei nem ela e nem meus filhos também não pegaram a Covid, né? Mas, assim, foi aquele sentimento assim de medo que nós tivemos. Muitos colegas da imprensa morreram. Muitos colegas da imprensa morreram, muitos, né? E aqui vai que a minha saudade do nosso amigo Silvão Alves, né? Silvão nos deixou recentemente, né? E ele foi assim, um dos caras assim, que ajudou muito o nosso movimento, a termos de divulgação. E quando eu fui publicar meu livro em 2019, eu fui lá no programa dele também. Ele abriu espaço para mim. Ele é um cara assim, excelente, um cara 100%. E infelizmente ele deu essa... Deus o levou, né? São os desígnios de Deus. Não, e detalhe que muita gente fala, né, que o Silvão tem um papel muito importante na imprensa, porque ele sempre está nesses levantes, nesses movimentos. Sempre deu espaço. Mesmo que ele pegue uma pressão, que a gente sabe que... Olha, quando eu fui preso várias vezes, ele foi assim, um dos caras assim, que me deu muita força. Sim. Divulgava mesmo, olha, o Santo está preso. E ele dá muita ênfase, né? Então, assim, de certa forma, eu agradeço ele muito, né? Que ele foi muito importante para o nosso movimento de 2011. E detalhe desse que você fala disso, porque o Silvão era um cara conhecido, quer dizer, assim que ele morreu, a cidade toda, rapaz, Silvão morreu. E ficou realmente comovido. Né, que ele estava na memória das pessoas. Então, tudo que ele falava já acabava colocando a população do lado do movimento. Exatamente. E quando ele tinha aquele programa que passava às 12 horas, aquele é um fenômeno de audiência, né? Então, assim, voltando ao nosso livro aqui, sim. Então, assim, a gente traz essa ideia, né, desse livro e esse sentimento, né? E eu foco muito na questão da personagem principal, que é a Charlotte, né? Charlotte, que ela é casada com esse senhor feudal. Então, ela vai sofrer o pão que o diabo amassou. Vai ter muitas aventuras, muitas histórias, que vai ter traições,
vai ter envolvimento de padres, enfim, vai ter muitas situações boas aqui no livro. E aqui, ó, no caso, ela tá com uma máscara, né? É isso não? Ou não? Exatamente. Assim, quando eu comecei a criar o livro, o livro seria, na verdade, A Mulher do Véu Vermelho. A Mulher do Véu Vermelho. Porque assim, como eu já tinha feito o livro A Menina do Casaco Vermelho, O Segredo da Menina do Casaco Vermelho, então eu quis continuar com essa temática do vermelho, né? Sim. Não que eu sou comunista, não, mas é porque eu gosto do vermelho. O cara fala, mas tu é comunista? Não, eu não sou comunista, não. Apesar que quando na minha formação de história, nas militâncias, eu fui ainda militante, né? Mas eu já era militar. Então, como militar, você se reserva muito, né? A participar desses movimentos. Mas eu participei de movimentos acadêmicos de história, né? Mas eu não sou comunista, não. Eu simpatizo de algumas questões, não todas. Mas então, assim, o vermelho, eu sempre gostei dessa cor, vermelho. Então, porque o vermelho é um símbolo muito forte. Não, e você percebe assim. E na verdade, essa história agora, você não pode gostar do vermelho, que você ou é comunista ou é flamenguista, né? E eu não sou nenhum dos dois. Pois é. Aí eu tô de dois aqui. Dois flamenguistas. O meu é o Vasco Velho, tá bem que ele retornou agora. Você é Vasco? Então, tamo junto. Ali tem cara de tricolor. Jesus Cristo. Entendeu? Então, assim, aí, esse livro, ele traz realmente temáticas importantes para a história da Europa e do mundo, né? Porque quando você fala da reforma protestante, né? Que aí tem alguns fundamentos da doutrina de John Wycliffe, né? Então, a gente traz essa temática aí, que é uma controvérsia que tem dentro da própria Igreja Católica, a questão da transubstanciação e da consubstanciação. São doutrinas que dizem o seguinte, que o sangue de Jesus é ou não é real? Você está comendo realmente ali o pão, é o corpo de Jesus? O vinho realmente é o sangue? Então, há essa controvérsia doutrinária dentro da Igreja Católica e dentro das igrejas protestantes. Ok, Pedro Felipe, essa vez... Só uma curiosidade aqui, que hoje eu estou mais escutando do que falando. Mais uma curiosidade, né, e aí já não é nem muito relacionado ao livro, mas sim, até a questão mesmo. Você tem um blog, no caso, né? Não sei se ainda está mais... Não está desativado, né? Está quase desativado. Mas na época que perde assim, um pouco assim a vontade de escrever. Depois que eu fui preso, inquieto, eu acabei ficando com medo. Na verdade, eu acabei ficando com medo, né? Você fica com medo. Sim. Mas aí eu lhe pergunto, mas depois desse tempo, todo esse tempo, você escrevia só nesse sentido ou teve alguma coisa, né, em outro sentido, em outro assunto, outro tema, né? Aí eu comecei a fazer igual os velhos jornalistas. Sim. Ou músicos, né? Sim. Eu começava a escrever textos que faziam uma crítica, mas... mais leve, né? Não, eu fazia crítica, mas eu criava personagens. Sim. Eu criava assim, personagens da minha cabeça para poder fazer crítica. Eu fiz assim, vários textos lá no blog, né? Sim. Então, ele não tem como me prender ou me abrir no inquérito, porque eu estou falando de uma coisa, de uma fábula. Sim. Usando não metáforas. Como a gente diz, não dava nome aos bois, né? Assim, exatamente. Nesse então, sentido, né? Eu usei muito essa estratégia das metáforas, né? Sim. Então, eu criava um texto, por exemplo, o Vale dos Ossos Secos, né? Eu comecei a criar textos assim, Vale dos Ossos Secos, Leviatã. Aí eu começava, né? Mas na verdade ali eu estava fazendo críticas, né? Ao próprio sistema. Sim. Aí mas só que esse passou batido, né? Certo. Aí eu comecei a pegar essas histórias, né? E eu vou transformar ela futuramente, talvez no próximo ano, em livros. Sim. Todos os textos que eu escrevi lá no blog, né? Porque eu acho que tem que ser registrado, né? Tá lá, mas eu quero fazer isso em livro. São crônicas, não? Não são crônicas, na verdade, são fábulas. Fábulas? São fábulas. É verdade, fábulas. São fábulas. Então, estamos caminhando aqui para o fim da conversa, mas eu queria saber, primeiro, onde vai ser o lançamento, onde as pessoas podem adquirir o livro, né, como diria meu amigo Valdir, né, a gente tem que ajudar os artistas contribuindo com o produto, né? Então, onde que as pessoas podem encontrar o livro, o lançamento, onde é que vai ser? Olha, vai ser na próxima sexta-feira, no dia 3 de março, às 19 horas, no Shopping São Luís, na Livraria MEI, que é a livraria maranhense. É a única livraria que nós temos aqui no Maranhão, é a MEI, que fica lá no Shopping São Luís, bem com frente à Livraria Leitura. Vai ser às 19 horas. E todas as nossas obras estão lá. Certo. A partir de que hora só? A partir das 19 horas. Certo. E o valor? O valor está R$50. R$50. Pronto, muito bom o preço. Aí como você falou, né, anteriormente, que é a questão mesmo do apoio, né, do incentivo. É uma produção independente, né, porque a gente sabe que produzir livro ou produzir música
Nosso músico ali sabe que não é fácil, né, pra gente. E nós temos essa produção independente. Sim. Independente. Então, assim, os 12 livros que eu já publiquei e esse, ele traz temas históricos, né? O próximo que vai vir agora em abril é um tema mais nosso, regional. E também mais são... Esse realmente é para uma editora do Paraná, o próximo que vai vir. Mas essa aqui é uma produção independente. O Revolta dos Praças é só em abril, né? Não, a Revolta dos Praças vai ser só no próximo ano. Próximo ano. Pois é, isso aí nós temos tem muita Então, história para contar. É que vai ser, na verdade, que eu vou contar a história da greve. Da greve. Esse aí eu quero estar. Na verdade, os bastidores, né? Os bastidores. Com certeza muita gente quer saber. Muita gente sabe, porque, na verdade, eu participei de forma ativa, né? Então, de toda a construção, de todas as negociações, de todos os diálogos. E como eu já tinha a ideia de escrever o livro, eu fui anotando várias questões que as pessoas precisam realmente saber. Não querendo capitanear já, adiantar a edição do livro, mas uns 2 tópicos interessantes aí desse Revolta dos Praças. Sim. Na verdade, o primeiro capítulo que já está feito, na verdade eu faço um resgate histórico de um movimento que aconteceu aqui na Polícia Militar, ou do Estado, em 1922. Bem já na época do tenentismo, né? Tenentismo, sim. Então, o capitão Nogueira, ele toma o poder junto com Tarquínio Lopes. Eles tomam o poder, derruba o governador, ele prende o comandante da polícia e o subcomandante da polícia. Desse levante de quase 24 horas, né? Então, esse tema é pouco explorado, então eu resgatei um pouquinho dessa história para fazer a primeira página. Aliás, o primeiro capítulo do livro é sobre isso, né? E os demais serão, na verdade, as questões anteriores à greve, né? Sobre o governo Rosiana, Sarney, né? Como que ela tratou a questão dos militares. Foi a primeira greve longa? Foi a primeira na história da Polícia Militar, né? foi a primeira greve. Porque não pode fazer greve. Não pode, é proibido. Porque, na verdade, é crime. Crime até hoje, militar. né? Nunca mudou. Até hoje é crime militar. Temos aí um código penal severo. E não brinca. Não brinca, né? Não brinca. Certo. Aí assim, a gente vai tratar ele. Aí tem muitas questões assim, bastante interessantes, né? Se me falar a memória, eu acho que veio gente, até deputado federal. Foi assim, na verdade, um movimento que trouxe forte, muito forte. Muito forte, né? Veio assim, uma bancada federal. Veio muita gente, muitos movimentos sociais incorporaram ali com a gente. Eu não sei se o Alencar do pessoal teve, ou foi o Randolph, eu não tô lembrando. Não teve aqui o Randolph. Não, né? Mas não, de fora teve o deputado, não sei o que, Prado, Caio Prado, assim. Sim. Aí teve também aquele Prisco, né? Aquele Prisco que ele veio pra cá, que ele era um cara que fazia um movimento grevista de polícia em todo o Brasil, né? Sim. E ele veio pra cá pra dar um suporte pra gente também. Ah, sim. Lembro dessa história. Então ele veio. Então houve uma série de situações que tá na memória das pessoas, mas tem algumas questões que tá nos bastidores, que só a gente sabia da construção ali, né? Do movimento. Como foi que aconteceu as negociações nos bastidores, as pessoas do próprio movimento querendo derrubar o movimento. Agora porque é meio complicado fazer movimento, né? Não desse é fácil, jeito, não. né? Não Há muitos interesses. Mas teve algum avanço de lá para cá dessa revolta? Olha, em termos práticos, o avanço que teve foi só um reajuste salarial. Em tempo de Rosiana, né? Que teve esse reajuste que foi dividido em quatro vezes. Na verdade, não foi muita coisa, não foi muitos ganhos, não. Na verdade, a gente continua do meu jeito. Mas o que trouxe muito foi a questão de questões internas, né? A valorização do praça, né? Sim. Hoje o praça é mais respeitado, não mais é olhado só com aquele como um servo, não. Hoje o praça ele é muito respeitado. Ele é tratado hoje como um profissional. Que bom. Então a gente trouxe, dessa greve, a gente trouxe vários benefícios em termos de institucionais. Em questão de legislação mudou muito, ajudou. Sim. Por exemplo, nós conseguimos chegar ao posto hoje, o praça, ao posto de major. Sim. De major. Até então era só capitão. Então, com esse movimento, a gente conseguiu chegar ao posto hoje de major. Daqui a um tempo, coronel. E na verdade, isso, às vezes a gente vê só a questão salarial, mas existem outras questões internas de valorização do militar que é importante, né? Porque a gente sabe como é internamente, né? Você subir na carreira não é fácil, na polícia militar. E tem muita questão assim, aqui importante. De mudança na própria legislação. Certo. Sargento Ebenilson Carvalho, obrigado pela sua participação aqui no Notícias da Tarde. Pedro Felipe,
Agradecer mais uma vez sua presença, desejar muito sucesso, né, no lançamento do livro, e aqui está aberto aqui para outras oportunidades, tá bom? Muito obrigado, né, pelo espaço, né?